Oi, gente, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre verbos pronominais. É fundamental que você já tenha assistido, que tenha pelo menos uma noção do presente e do indicativo, ok? É muito importante mesmo que você já tenha conhecido quais são os pronomes sujeito, que você já saiba conjugar os verbos aí no presente do indicativo do espanhol, porque senão você não vai entender nada disso aqui. Então, se você não assistiu, volta lá nos vídeos sobre o presente do indicativo, pesquisa antes e depois volta aqui para a gente poder ter essa aula de um jeito mais simples, tá? Para quem já está por dentro, vamos então conhecer o que são esses tais verbos pronominais, tá? Ou verbos pronominais, falando em espanhol. O que eles são, gente? São verbos que na hora que eles são conjugados, eles são acompanhados de um pronome a mais, além dos pronomes sujeito, né? Então, esses verbos, eles precisam de mais um pronome que vão trazer uma informação adicional, que a gente já vai ver qual é, tá? E que sem esses pronomes, eles não funcionam lá muito bem, tá bom? Reconhecer esses verbos é muito fácil, porque na sua forma infinitiva, que é quando ele não está conjugado para ninguém, todos eles terminam com um pronome se no finalzinho, tá? Como, por exemplo, esses que eu coloquei aqui, ó. Despertar-se. Na verdade, despertar é o verbo mesmo vem só até aqui, despertar. Este finalzinho aqui é o pronome se, que vai se colar aqui no finalzinho do verbo, do despertar, e formar a palavra despertar-se, o verbo pronominal despertar-se, tá? Não tem hífen, não tá errado não, é tudo sem hífen mesmo, porque no espanhol não se usa hífen, tá bom? E o despertar-se significa o quê? Acordar, de você tá dormindo e aí você acorda, né? Você desperta. Outro exemplo aqui, ó, dormir-se, tá? O verbo, na verdade, é só até aqui. E aí nós temos o pronome ser coladinho aqui, né? Formando essa nova palavra que significa adormecer. Também temos aqui arrepentir-se, que é o arrepender-se, mesma coisa. O pronome ser coladinho aqui, formando uma palavra só. E levantar-se, né? Também aqui o pronome ser coladinho no final do verbo, formando aí uma palavra só, sem hífen. O hífen é só no português, como a gente viu aqui no arrepender-se e no levantar-se, tá? E muitos outros verbos aí que são pronominais. Em espanhol e no português também, muitos verbos desse tipo servem para a gente falar das ações que fazem parte da nossa rotina, né? Coisas que a gente faz todos os dias, verbos que têm a ver com cuidado pessoal, né? Como o asseio pessoal, a higiene pessoal, se arrumar, tomar banho, escovar os dentes, se pentear. Todas essas palavras no espanhol basicamente serão pronominais, como por exemplo aí, o ducharse e o banhar-se, que significa tomar banho. Aqui, ó, ducharse e banhar-se. O peinar-se, que significa pentear o cabelo. Afeitar-se, né, que é fazer a barba. Vestir-se, que é vestir, né, colocar uma roupa em si mesmo, e muitos outros aí que tem a ver com esse cuidado, com as coisas que a gente costuma fazer com a gente mesmo todo santo dia. Quais são os tipos? Os verbos pronominais, eles podem ser basicamente não são todos, tá? Eles podem ser basicamente reflexivos ou recíprocos. Esses outros aí a gente vai ver daqui a pouquinho. Eles trazem essa ideia, essa informação de ser reflexivo ou de ser recíproco. O que é isso? Os pronominais que são reflexivos, são os verbos reflexivos, o sujeito pratica e recebe essa ação ao mesmo tempo. Ele pratica e ele sofre os efeitos dessa ação que ele mesmo praticou, que ele mesmo fez com ele mesmo. Por exemplo, ó, o melhor exemplo disso é o verbo banhar-se. Banhar-se no português significa tomar banho, né? E quando eu coloco ele assim, né, na sua forma reflexiva, qual que é a informação que eu estou dando? Que eu vou dar banho em
mim mesmo. Por exemplo, aqui nesse exemplo foi ótimo, né? Vamos ver essa frase aqui embaixo. Me banho siempre con agua fria, tá? O que isso significa? Que eu tomo banho, que eu dou banho em mim mesma sempre com a água fria. Então, eu estou praticando a ação de tomar banho e estou recebendo a ação, o efeito de ficar limpo, tá? Então, ele é reflexivo. O sujeito pratica e recebe a ação de si mesmo. Recebe a ação sobre uma parte do corpo, por exemplo, né? Peinar-se aqui, né? A gente pintia o cabelo. Peinar-se é pintar o cabelo. Então, me peino el pelo todas las mañanas. Então, eu pintio o meu cabelo todas as manhãs. Eu estou praticando a ação e estou recebendo essa ação numa parte do meu corpo, especificamente o meu cabelo, tá? Afeitar-se, que é fazer a barba, mesma coisa. Você me afeito todos os sábados. O cara faz a barba só no sábado, por exemplo. Então, ele vai praticar e vai receber a ação ali no seu rosto de ter a sua barba retirada ali todos os sábados, tá? Ficou claro, né, gente? Já os recíprocos é parecido, tá? Mas tem uma diferença importante. O sujeito pratica e recebe a mesma ação de outro sujeito, tá? Basicamente a ação é a mesma, só que ele não vai receber de si mesmo, ele vai receber de uma outra pessoa. Por exemplo, aqui, besar-se, né? Besar-se significa beijar-se. Nós temos aqui o reflexivo, né? O pronomezinho aqui. Reflexivo não, o pronome. Então, besar-se. Nesse caso, a pessoa pratica a ação de dar o beijo e ela é beijada de volta, mas não por ela mesma, mas por uma outra pessoa que está praticando a mesma ação que ela. Olha aqui o exemplo. Ana e Juan se besaram en la fiesta. Então, a Ana foi lá, beijou o Juan e o Juan beijou a Ana de volta. Então, foi recíproco, né? A ação é uma só, o beijo. Só que a Ana não está recebendo essa ação dela mesma, está recebendo do Juan, tá? E aí nós temos outros exemplos aqui, ó, como por exemplo, abraçar-se. Eu dou um abraço numa pessoa e a pessoa me abraça de volta. Saludar-se, que é cumprimentar, né? Eu falo oi para a pessoa e a pessoa me fala oi de volta. Eu aperto a mão da pessoa e a pessoa aperta a minha mão de volta. Então, a ação é a mesma, só que eu não estou recebendo ela de mim mesma, estou recebendo de uma outra pessoa que está fazendo a mesma coisa do que eu, tá? É recíproco, tá bom? Muitos verbos, fica atento nisso daí, muitos dos verbos pronominais, recíprocos e até reflexivos, eles vão ter a sua versão não pronominal. E aí eles vão justamente perder essa característica de ser reflexivo e de ser recíproco que eles têm graças ao pronome. Então, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Banhar e banhar-se. Então, nós temos aqui a versão não pronominal, que é simplesmente banhar, e a pronominal, que é banhar-se. O que acontece? Vai perder um pouco essa ideia de ser reflexivo quando eu tiro o pronomezinho. Então, por exemplo, se eu digo banhar, é eu dando banho em outra pessoa ou em outra coisa. Por exemplo, aqui, ou um animal, como no exemplo, né? Banho al perro todos los sábados. Então, eu dou banho no cachorro, perro é cachorro, tá? Todos os sábados. Eu estou praticando a ação de dar banho, mas quem recebe não sou eu, porque não tem um pronome ali, né? Quem está recebendo é o meu cachorro. Agora, aqui na frase que a gente já viu, né? Me banho sempre com água fria. Quem está praticando sou eu e quem está ficando limpo, quem está recebendo a ação, sou eu também. Tá? Então, essa reflexibilidade, se é que existe essa palavra, se perde quando a gente tira o pronome aqui, tá? Então, muda um pouquinho ali o sujeito e tal, mas não muda o significado. No fim das contas, é tudo tomar banho, né? Tudo banho. E também pode acontecer com um recíproco, por exemplo, aqui o besar, tá? O besar, simplesmente, eu beijo alguém. Não necessariamente sou beijada de volta. Então, olha aqui, ó. Ana besou a Juan en la fiesta. O que isso diz? Que a Ana foi lá e deu um beijo no Juan, um beijo no rosto, um beijo na testa,
mas que o Juan apenas recebeu esse beijo, né? Ele foi o receptor desse beijo. Quando eu digo besar-se, aí sim eu tenho aquela ideia da reciprocidade do outro exemplo, né? Ana e Juan se besaram em la fiesta. A Ana beijou o Juan e o Juan, que não é bobo nem nada, beijou a Ana de volta, né? E aí o negócio foi recíproco. Alguns, vocês viram aí nos anteriores, que tudo continua igual. Banho é banho e beijo é beijo, né? Mas alguns chegam a mudar de sentido dependendo se forem pronominais ou não, tá? No caso do besar e do banhar, não mudou de sentido, né? De significado. Mas em alguns casos muda. Por exemplo, aqui é o verbo ir. Ele assim sozinho é ir a qualquer lugar. Agora, quando ele está assim, ir-se, com o pronomezinho colado nele, ele significa especificamente ir embora, tá? Olha o llamar. Llamar, assim, ele significa ligar, de fazer uma ligação, de telefone mesmo. Ligado ao telefone, ligado ao WhatsApp. Agora, se eu coloco llamar-se, eu não estou falando de fazer uma ligação telefônica, eu estou falando do nome da pessoa, né? De informar o nome. É o verbo que você usa para perguntar o nome, né? Como te llamas, ou para informar o nome, me llamo Maria, tá? Então, llamar-se com o pronomezinho tem a ver com informar o nome de alguém. Temos mais uma aqui, ó, quedar. Quedar em espanhol significa combinar, marcar alguma coisa, tá? Marcar de sair, marcar de ir ao shopping, marcar um jantar. Agora, quedar-se com o pronomezinho aqui significa ficar, permanecer, tá? Dá uma olhadinha nos exemplos aqui, ó. Juana se fue de la casa de Martín. Então, nós temos aqui o pronome. Então, ela foi embora da casa do Martim. Agora, nessa outra frase que não tem pronome, Juana foi a la casa de Martín, ela simplesmente foi. Na verdade, ela não está indo embora, ela está indo para a casa do Martim. Então, muda totalmente o significado ali da frase. Me quedé en casa el sábado quer dizer que eu permaneci em casa, que eu fiquei em casa, eu não saí de casa no sábado. Agora, quedamos a las 11 para salir juntos significa que nós combinamos, nós marcamos às 11 horas para sair, né? Então, muda totalmente aí o significado, dependendo, em alguns casos, né, se é pronominal ou não. Também é importante pensar que alguns vão ter apenas a sua versão pronominal. Alguns vão ser totalmente pronominais, eles não vão ter a sua versão sem pronome, né? Por exemplo, aqui, ó, arrepentir-se, né? Que vai ter sempre o pronome ali, queixar-se, arrepentir-se é arrepender-se, né? Queixar-se, se queixar, queixar-se, esforçar-se, né? Esforçar, atrever-se, atrever-se, equivocar-se, tá? Todos esses verbos aí, mais alguns, eles são apenas pronominais. E tanto neles como em alguns outros, a gente pode perceber que nem sempre o significado se relaciona apenas com o ser reflexivo ou ser recíproco. Nem sempre essa ideia está muito nítida, né? Por exemplo, ali o queixar-se é recíproco, é reflexivo. Às vezes não tem apenas a ver com isso, né? Eles têm também, eles podem significar também uma mudança de estado, tá? Pode ser uma mudança de posição, pode ser uma mudança de emoção, de sensação, uma mudança de forma ou de aparência, tá? Então, tudo que dá essa ideia de transformação, de mudança, de algo assim cíclico, né? Pode aparecer aí um pronome. Então, por exemplo, alejar-se. Alejar-se é afastar-se, tá? Alejar-se, então, uma mudança aí de posição, né? Uma mudança de lugar. Nós temos também preocupar-se. Preocupar-se é uma mudança de emoção, de sensação. Eu não estava preocupada antes, mas agora eu estou. Então, tem essa ideia de uma mudança, né? De estado. Estrechar-se é apertar, sabe? Deixar algo estreito, assim, afunilado. Então, não necessariamente esses exemplos aqui ou esses aqui de cima têm a ver pura e simplesmente com ser reflexivo ou ser recíproco, tá?
Vamos dar uma olhadinha então em como a gente conjuga esse tipo de verbos? Então, por exemplo, viu lá, levantar, você já sabe que pela presença aqui do pronome, ele vai ser um verbo reflexivo. O que é isso? Então, no fim das contas, na hora que você for conjugar, você precisa colocar esses pronomes aqui, tá? Então, o yo vai ser o me, o tu, o te, ele, ele e o ste, que não tá aqui, você, nosotros, nos, vosotros, os, ellos, ellas e ustedes, se, tá? Então, yo me levanto, tú te levantas, él se levanta, nosotros nos levantamos, vosotros os levantáis e ellos se levantam. Aqui tá tudo no presente, tá? Então, basicamente, vamos ficar aqui só pensando no presente, porque a gente está pensando nas coisas que a gente faz na nossa rotina, diariamente, né? Como, por exemplo, aqui, ó, despertar-se vai ficar yo me despierto, tu te despiertas, etc, etc. Levantar-se, me levanto. Duchar-se, me ducho, tá? Especificamente aqui com o chuveiro, com a ducha. Banhar-se, me banho. Lavar-se, me lavo. Lavar-se las manos, ¿sí? Me lavo las manos, por exemplo. Me lavo la cara, para falar que lavo o rosto. Vestir-se, me visto, eu me visto, tu te vistes e por aí vai, tá? Que é vestir a roupa. Peinar-se, pintar o cabelo. Cepilhar-se, me cepilho los dientes, com a escova de dente, que se chama cepilho, tá bom? E também você pode usar cepilhar el pelo, para quem escova o cabelo, para quem penteia o cabelo não com um pente, mas com uma escova, tá? Me cepillo los dientes, me cepillo el pelo, tá bom? Afeitar-se, me afeito, tá falando aí de se barbear. Pintar-se e maquilhar-se, tá? Me maquilho ou me pinto, também se usa me pinto para as unhas, tá? Para pintar as unhas. E arreglar-se. Arreglar-se é arrumar-se no geral, tá? Me arreglo para ir à la classe. Então, eu me arrumo para ir para a aula, tá? Então, todos esses aí são alguns verbos que a gente usa na nossa rotina diária que são reflexivos. Nem todos são reflexivos, os que falam de rotina, mas a maioria é, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima aula.